Como se fosse pouco, também pergunta por que em pleno verão, Miyamura só anda com roupa de frio. Em resposta, Miyamura faz uma proposta, revela um segredo se Izukawa prometer não contar pra ninguém, principalmente pros professores. Quando o amigo aceita, ele mostra o que estava escondendo. Na mesma hora, Izukawa fica chocado ao ver que ele tá todo tatuado. Ele tenta processar a situação, começando a questionar-se, por acaso, Miyamura era fã de algum rapper. Aproveitando o embalo da conversa, Izukawa também pergunta como ele e Rory chegaram nesse nível de amizade, já que até outro dia nem trocavam ideia. Miyamura, todo sem jeito, explica que Rory só o vê como amigo e que ela tá sendo apenas gentil com ele. Mas Izukawa pensa diferente e já percebeu que algo mais pode rolar ali. Quando chega em casa, Rory já vai direto no Miyamura e exige uma explicação. Ela quer saber por que ele disse que os dois nunca dariam um bom casal. Miyamura, meio encurralado, confessa que acha estranho, que sente que não combina com ela e que poderia manchar a reputação dela se as pessoas os vissem juntos. Só que Rory não quer nem saber. Ela manda ele calar a boca e, praticamente ameaçando, diz que se ele for embora, quem vai acordá-la de manhã quando ela perder a hora, quem vai assistir filmes com ela, quem vai roubar pedacinhos da comida dela, e quem, no final das contas, vai amá-la. Para encerrar o assunto, Rory diz que recusou a declaração de Izukawa de qualquer jeito. No dia seguinte, Izukawa pede desculpa para Miyamura por ter falado demais na conversa que tiveram. Mas Miyamura responde que tá tudo certo, só que seria melhor ele ficar quieto da próxima vez. No caminho de volta para casa, Kyoko e Miyamura passam pelo mercado. No meio das compras, ela vê um cartaz de anime e, sem perceber, começa a cantar o tema de abertura ali no meio de todo mundo. Depois de alguns segundos, se dá conta do que acabou de fazer e fica sem graça, mas Miyamura elogia a voz dela de qualquer jeito. Ela logo arruma uma desculpa, dizendo que lembrava da música porque era um anime que Sota gostava. Claramente uma otaku incubada. Chegando em casa, a grande surpresa, a mãe de Rory tá lá. Sota, empolgado, começa a contar o quanto Miyamura foi legal com ele. A mãe dele fica curiosa e diz que gostaria de conhecê-lo. Rory percebe que, mesmo tendo passado tanto tempo com Miyamura, ainda não sabe o nome completo dele. No dia seguinte, na escola, ela pensa em perguntar na cara dura, mas trava. Em vez disso, começa a bolar planos para descobrir sem que ninguém perceba, tipo esperar alguém chamá-lo pelo nome verdadeiro sem ela precisar perguntar. A oportunidade perfeita chega no dia seguinte, quando não tem aula e Miyamura vai até a casa dela conhecer a mãe. Rory imagina que a mãe dela certamente vai perguntar o nome dele, então só precisa ouvir quietinha e anotar mentalmente. Quando ele chega, ainda traz um presente, todo educado. A mãe dela, por outro lado, vai direto ao ponto, agradece por ele ser um cara tão legal com os filhos e em seguida sai voada pro trabalho porque estava atrasada. Quando Rory volta do supermercado, descobre que a mãe já tinha ido embora e fica frustrada porque seu plano foi completamente arruinado. Ela reclama que nunca consegue fazer nada direito e, para piorar, descobre que a mãe dela só a mandou pro mercado para deixá-los a sós. Rory pede para Miyamura falar o nome dele e se revolta quando descobre que sua mãe já sabia e ele simplesmente contou para ela sem cerimônia. Ele acha a situação bizarra e ainda comenta que ela estava agindo muito estranha nos últimos dias. No final, Miyamura resolve acabar com isso de uma vez e escreve o nome dele num papel. Ele entrega para Rory, que guarda como se fosse um tesouro para não esquecer nunca mais. Mas Miyamura insiste que ela precisa falar o nome em voz alta. Rory, meio encabulada, repete o nome dele, e isso a deixa desconfortável, então dá um tapinha nele e pergunta se ele sabe o sobrenome dela. Miyamura, sem nem hesitar, a chama de Kyoko. Isso a derruba completamente, que percebe que ele sempre soube que só ela estava nesse teatro todo por nada. Como um dos membros do conselho estudantil, tem um monte de responsabilidades e muitas vezes, acaba cobrindo os novatos que não fazem nada direito. Yuki acha que estão se aproveitando da boa vontade dela, mas Rory não se incomoda muito com isso. Miyamura comenta com um amigo que o presidente do conselho, Sengoku, é praticamente o cara mais requisitado da escola, tipo o líder supremo dos populares. E ele acha que Rory só tá ajudando no conselho porque tem uma quedinha por ele. Do nada, Ayazaki aparece. Ela tinha ido buscar as coisas que Rory estava organizando. Nesse momento, descobrimos que essa garota, além de ser namorada do presidente, também faz parte do conselho. Mas, curiosamente, ninguém nunca vê ela trabalhando. Izukawa logo pergunta se o serviço que Rory estava fazendo era na verdade responsabilidade de Ayazaki. E Rory confirma que sim, ela estava basicamente fazendo o trabalho da outra. Mais tarde, no corredor, enquanto Miyamura pensava em dar algum agrado para Rory, Ayazaki acaba esbarrando nele e derruba todos os papéis que estava segurando. No meio da bagunça, o documento do orçamento da escola simplesmente some. E esse papel era importante porque envolvia dinheiro.
Desesperada, porque sabia que o presidente não iria perdoar isso, Ayazaki entra em pânico. Miyamura percebe um tumulto e Yuki avisa que Sengoku estava dando uma bronca pesada na Hori, já que o trabalho tinha sido repassado para Ayazaki. No final, o erro caiu nas costas dela. Ayazaki, nervosa, diz que não se lembra de nada sobre o orçamento sumido. E quando o presidente pergunta se ela tem certeza, ela, cansada, simplesmente não sabe responder direito. No fim, Hori é obrigada a se desculpar na frente de todo mundo como se fosse ela culpada. Mas quem tá assistindo a tudo sabe que ela não teve nada a ver com isso. De repente, Miyamura dá um passo à frente de um jeito épico, tirando os óculos e largando a bolsa com estilo. Ele simplesmente surge na frente de todo mundo, chega perto do presidente e puxa a gravata dele com firmeza. O clima fica tenso, mas Miyamura fala que só estava ajeitando a gravata do cara. Ele mostra para Sengoku o livro do orçamento que tinha sido perdido e explica que foi um erro de Ayazaki no corredor. Só que, por sorte, ele resolveu segurar o documento no momento da confusão. A verdade vem à tona. Hori não tinha culpa de nada e Sengoku percebe o erro. No fim, ele pede desculpas a ela. Hori admite que ficou aliviada com a situação resolvida porque, sinceramente, já estava a ponto de chorar de raiva. Mais tarde, Izukawa pede explicação sobre o golpe que Miyamura deu no presidente. Mas Miyamura responde que só estava um pouco irritado. Ele suspeita que Sengoku sabe alguma coisa sobre Hori, algo que não quer que ninguém descubra. Então pergunta como Hori consegue fazer todos aqueles serviços para ele sem reclamar. Ele explica que os dois são amigos há tempos. Na real, se conhecem desde a infância. Hori até lembra que, antigamente, tratava Sengoku como se fosse um bichinho de estimação. Agora, deixando tudo isso pra lá, algo mais importante tá chegando, o aniversário de Hori. A data cai bem nas férias de verão, e Ishikawa tá perdido sobre o que dar de presente. Ele ainda tem receio de que ela o rejeite outra vez, assim como quando a convidou pra sair. Miyamura também tá quebrando a cabeça pensando num presente pra ela. Enquanto isso, Sota tá animadíssimo porque Miyamura vai aparecer na festa e já tá perguntando se ele vai voltar todos os dias. Sota tava todo empolgado com a ideia de Miyamura visitá-lo sempre, mas essa animação some rapidinho quando Hori solta que, depois da formatura, talvez ele não possa mais vir brincar com ele. O clima pesa, e o menininho já fica pensativo, meio pra baixo. Quando chega o grande dia, o aniversário de Hori, Miyamura aparece com um presente especial, um CD com as músicas que estão bombando no momento. Tipo aquelas que todo mundo escuta, como Taylor Swift, BTS e outras do estilo. Hori se pergunta como ele sempre sabe exatamente o que ela quer. Ao mesmo tempo, bate um pensamento estranho. Seu aniversário significa que as férias estão acabando, e isso quer dizer que o último ano escolar está chegando. Miyamura também reflete sobre isso, e a ideia de que o tempo está passando deixa o momento meio melancólico. Em seguida, vemos uma parte do passado de Miyamura. Desde criança, ele sempre foi deixado de lado nos trabalhos em grupo. Ninguém queria formar equipe com ele, tudo porque achavam que ele era o típico nerd estranho. No ensino médio, a coisa não mudou muito. Ele sempre estava sozinho porque ninguém queria se aproximar. Foi uma fase bem difícil, e parecia que seria assim para sempre. Mas aí apareceu Hori. Ela foi a única garota que não o tratou diferente nem como alguém esquisito. Miyamura lembra que Hori comentou que todo mundo falava que ele era quieto, mas, para ela, ele parecia um cara normal. Na real, ele teve até uma impressão engraçada. Pensou que a estranha da história era ela, por simplesmente puxar conversa com ele do nada. Depois das férias, já no terceiro ano, chega o temido momento de descobrir em quais turmas cada um caiu. Hori, Yuki, Miyamura e Izukawa acabam parando na 1E. Quando vê isso, Izukawa fica animado e solta que o poder da amizade é invencível, afinal, nada podia separá-los. Já durante a primeira aula, a professora pede para os alunos formarem grupos de 4 pessoas. Miyamura já estava pronto para aceitar que iria acabar sobrando de novo. Mas antes que pudesse processar tudo, todos os seus amigos já se juntaram para incluí-lo no grupo sem pensar 2 vezes. Izukawa até tentou puxar assunto, mas Miyamura estava tão preso nos próprios pensamentos que nem percebeu. Ele só foi acordar desse transe quando já estava sozinho na varanda da escola.
Lá, ele ficava se perguntando se aquelas pessoas realmente queriam ser seus amigos ou se era só coincidência. Foi aí que Izikawa apareceu, sem aviso, e perguntou no que ele estava pensando. Miyamura, meio sincero demais, responde que ele parecia sempre estar em outro mundo, que era meio estranho, mas que, no fundo, era um cara legal. Porém, o que mais chamava atenção nele era algo bastante aleatório. Quando tirava os óculos e jogava o cabelo para trás, ficava até mais bonito que algumas meninas dali. O comentário sai tão do nada que dá até para questionar algumas coisas sobre Izikawa. De qualquer forma, Izikawa percebe que Miyamura era diferente, mas de um jeito positivo. Quando estavam prestes a se despedir, Izikawa comenta que não é ruim ser diferente, porque isso faz Miyamura se destacar no meio de tanta gente igual. Ao sair, Miyamura pensa que gostaria de voltar 10 anos no tempo e dizer ao seu eu do passado que ele era tão normal quanto qualquer um. Na casa de Rory, vemos que Sota começou a estudar no ensino fundamental, ficando mais responsável. Isso faz com que Rory chegue mais cedo na cafeteria. Quando Ayazaki a vê sentada sozinha, se aproxima e pergunta se ela não tinha uma reunião com o conselho. Rory também achava que tinha, mas Ayazaki logo começa a perguntar sobre a relação dela com Miyamura, se eram namorados, porque achava ele muito fofo. Rory responde que são apenas amigos, nada mais. Ayazaki então pergunta se isso significa que ela poderia tentar se aproximar dele, já que não estavam juntos. Rory fica em choque, sem pensar, solta que Miyamura não ficaria com Ayazaki porque ela não permitiria. Ayazaki responde que Rory não tem o direito de se meter se são só amigos, perguntando por que ela mudou de ideia. Rory, impulsivamente, diz que Miyamura é dela e de mais ninguém. Ayazaki provoca mais um pouco, e Rory, furiosa, reafirma que gosta dele e que ele só ficaria com ela. Em casa, Rory se pergunta por que Sota se trocou na sala, mas logo ele sai para jogar futebol com os amigos, deixando Rory e Miyamura sozinhos. Eles aproveitam para assistir Netflix. Rory coloca um filme de terror, mas o silêncio e os momentos tensos do filme deixam o clima meio estranho. Durante esses momentos juntos, Miyamura nota algo curioso nos dedos de Rory, lembrando que na escola estavam comparando as mãos. Yuki comentou que o dedo indicador de Rory tinha apenas 2 articulações, o que o tornava único. Rory, por outro lado, nota como as mãos de Miyamura são suaves, e sem mentir, as acha bastante atraentes, dizendo que são muito bonitas. No dia seguinte, tanto Izikawa quanto Miyamura chegam à escola com hematomas no rosto. Rory e Yuki, sem entender nada, perguntam o que aconteceu. Miyamura comenta que teve que se defender numa briga. Kyoko pergunta com quem, e ele responde que foi com Izikawa. Rory, então, diz que sabe que ele é um tonto. Rory não imaginava que as coisas poderiam chegar a esse ponto. Miyamura tenta explicar, mas ela ainda estava irritada com Izikawa. Nesse momento, Izikawa aparece, e está em um estado ainda pior que Miyamura. Rory, preocupada, vai até ele para perguntar o que aconteceu, mas Izikawa não quer contar nada. Ela, sem imaginar o que rolou, pergunta quem ganhou a briga. Izikawa responde que não importa, mas que, comparando os rostos, é óbvio que Miyamura levou a melhor. O problema começou quando Izikawa disse a Miyamura que Rory estava apaixonada por ele. Mas Miyamura, teimoso, insistiu que ela só o via como um amigo. Izikawa, sem paciência, provocou, perguntando se Miyamura iria ignorar isso ou fazer algo a respeito. Miyamura continuou negando, dizendo que não sabia o que Rory sentia porque nunca perguntou. Cansado da negação repetitiva, Izikawa perdeu a paciência e partiu para a briga, dando um soco em Miyamura. E como bons amigos, acabaram se pegando na pancadaria. Miyamura depois explicou que foi em defesa pessoal, mas Izikawa rebateu, dizendo que foi uma surra desnecessária. Ele perguntou se Miyamura fez isso por medo, mas Miyamura, com firmeza, disse que Izikawa merecia uns bons socos. Ishikawa se sente culpado, achando que tudo começou por causa dele. Rory recomenda que ele simplesmente peça desculpas. Quando Rory conversa com Yuki sobre o assunto, Yuki menciona que Miyamura disse que a culpa foi dele. Rory responde que Izikawa disse o contrário, que ele começou a briga. Ainda assim, Rory fica se perguntando por que eles brigaram. Yuki sabe que foi por causa de Rory, mas prometeu manter segredo, então ri de forma suspeita enquanto Rory acha engraçado que os dois tenham brigado como trogloditas. Mais tarde, Izikawa estava andando pelo pátio quando um monte de papéis voou de uma janela. Ao olhar para cima, viu Sakura, que se desculpou na hora. Quando ele foi devolver os papéis, comentou que parecia que ela fazia muito trabalho sozinha. Sakura explicou que, na verdade, todos do conselho a ajudavam. Izikawa elogiou o esforço dela, e Sakura perguntou se ele estava falando sério. Izikawa então se ofereceu para ajudar com alguma tarefa. Mais tarde, Miyamura e Ishikawa recebem um convite para ir ao conselho, e Rory e Yuki decidem acompanhá-los. No entanto,
Rory e Miyamura precisam ir a outra sala buscar bebidas geladas. Aproveitando a ausência deles, Ayazaki pergunta a Izukawa se os dois estão saindo, mencionando que, na verdade, ele ficaria melhor com Rory. Izukawa, irritado, grita perguntando se parece que eles estão juntos, e Yuki pede que Ayazaki não jogue sal na ferida, já que Izukawa já perdeu toda a esperança disso acontecer. Nesse momento, Sakura pergunta a Sengoku se Ishikawa está apaixonado por Rory. Sengoku não tem certeza, mas acha que sim, e comenta que, se Izukawa quer estar com Rory, é porque definitivamente não a conhece bem. Ele diz isso porque tem lembranças de momentos difíceis com Rory. Como Rory e Miyamura demoravam para voltar, Ayazaki insinua que talvez houvesse uma boa razão para isso. Izukawa, claramente abalado por seu amor não correspondido, começa a imaginar coisas, mas Ayazaki rapidamente diz que provavelmente não estão fazendo nada demais. Quando Rory e Miyamura finalmente voltam com as bebidas, Ishikawa sorri como se tivessem completado a missão mais importante do dia. De repente, Miyamura se sente culpado e se apressa a pedir desculpas, dizendo que tudo aconteceu por causa de Rory. Ele tenta explicar que não havia nada de errado, mas Izukawa entende errado e se afasta, como se tivesse descoberto um segredo terrível. Rory tenta consertar a situação, explicando que Miyamura apenas derrubou a bebida de Ishikawa sem querer. Mas Izukawa, tapando os ouvidos, se recusa a ouvir a verdade. Sengoku, falando sério, comenta que, se estivesse no lugar de Izukawa, iria atrás do culpado para resolver a situação, pois não é justo que ele tenha feito isso sem pensar. Ayazaki concorda, dizendo que isso seria uma atitude de um macho de verdade. Yuki, sem se surpreender, diz que estão exagerando e que foi apenas um acidente. Mais tarde, quando estão mais tranquilos, Rory, curiosa, pede a Miyamura para mostrar suas tatuagens. Sem hesitar, ele começa a tirar a camisa, mostrando os desenhos no corpo. Rory fica surpresa e um pouco nervosa, perguntando por que ele não pensa duas vezes antes de fazer isso. Ela acha estranho que ele não tenha vergonha. Miyamura responde que não vê problema em tirar a camisa na frente de outras pessoas, o que a deixa ainda mais intrigada. Miyamura, com sua calma habitual, respondeu que não se importava de mostrar as tatuagens para Rory, já que ela já as tinha visto antes. Ainda com dúvidas, Rory insistiu e perguntou se ele reagiria da mesma forma se estivesse. Umas coisas que eu não entendo. O que seria? Ué, um app que entrega termômetro, amaciante, tipóia, furadeira, papel higiênico. Se chama iFood. Se é iFood, tem que entregar comida, você não acha? Esse nome não é meio esquisito, não? Claro que não, eu me chamo Walter Disneyson. Vai por mim que de nome estranho eu entendo. iFood é tudo pra mim. iFood. Estivesse com Izukawa. Miyamura, sem dar muita importância, disse que também não teria problemas, pois Izukawa já conhecia suas tatuagens. Curiosa, Rory perguntou por que ele não se sentia desconfortável com nada, pois parecia imune à vergonha, enquanto ela ficava vermelha por qualquer coisa. Miyamura, então, disse que ela estava errada, que ele também sentia vergonha. Vendo que Rory não soltava o assunto, ele acabou contando que encontrou um velho amigo da escola, Shindo, e que este perguntou, sem rodeios, se ele estava namorando Rory. Na hora, Miyamura, sem pensar muito, respondeu que talvez. Depois, Miyamura explicou a Rory que não achou que fosse importante contar isso, mas que acabou ficando nervoso por ter dito algo assim. Para tranquilizá-la, ele garantiu que logo explicaria a Shindo que não eram um casal. Rory, tentando não dar muita importância, disse que não precisava se preocupar em esclarecer isso, já que não a incomodava. Miyamura continuou, dizendo que Shindo mandou uma mensagem depois, com uma foto de sua namorada, dizendo que os quatro deveriam sair juntos. Isso sim deixou Miyamura nervoso. Rory, intrigada, quis ver a foto, mas ele disse que já tinha apagado. Rory, com borboletas no estômago, comentou que nunca o tinha visto tão nervoso. Miyamura, sem dar muita bola, disse que Shindo era muito intenso e isso o irritava. Enquanto caminhava pela rua, Miyamura encontrou Ishikawa. Ele e Miyamura continuaram conversando, e Miyamura descobriu que Shindo estava falando com sua namorada. De repente, Miyamura ficou irritado e correu para dar um soco em Shindo, que depois riu e disse que, por serem amigos de infância, Miyamura deveria ao menos apresentá-lo a Rory. Miyamura os apresentou de maneira fria e distante, dizendo que Shindo repetiu um ano porque era muito burro. Shindo tentou se justificar, dizendo que era porque a escola Ayazaka era considerada para inteligentes, e que ele gostaria de estar na Katajiri. Miyamura não pôde evitar lembrar de como conheceu Shindo. Foi há muito tempo, quando Shindo ajudou com alguns cadernos que ele tinha derrubado. Como esperado, os amigos de Shindo não demoraram a criticar Miyamura, chamando-o de solitário e entediante.
Mas Shindo não se deixou levar por essas opiniões. Em vez disso, respondeu que eles estavam apenas com ciúmes, achando que ele estava abandonando-os. Shindo nunca abandonou Miyamura, e isso enche Miyamura de orgulho. No entanto, para Miyamura, isso não foi suficiente. Ele pensou que Shindo havia mudado desde a infância e que agora Rory ocupava o lugar que Shindo tinha na sua vida durante o ensino médio. Os dias seguiram, e Rory, como se a vida já não fosse complicada o suficiente, adoeceu. Sota, com seu charme natural, pediu para ela descansar e não ir visitar Jesus. Rory percebeu o quanto seu irmão havia crescido e lembrou-se de como sua mãe nunca estava presente quando mais precisava. Não porque fosse uma mãe ruim, mas porque, como mãe solteira, tinha que trabalhar incansavelmente para sustentá-los. Rory aprendeu a cuidar de si mesma, mas não podia evitar pensar que agora tinha Miyamura. Ah, o amor. Sota informou Miyamura que Rory estava muito doente, o que o fez ir vê-la. Depois de um tempo conversando, Miyamura decidiu ir embora, mas Rory, desesperada por companhia, se jogou da cama e perguntou aonde ele pensava ir. Ela ansiava por alguém ao seu lado nos momentos difíceis, e Miyamura entendeu isso de imediato, prometendo ficar com ela até que não precisasse mais ou até que pedisse para ele ir embora. Enquanto Rory dormia, Miyamura confessou em voz alta o que sentia por ela, sem saber que ela estava acordada. Nos dias seguintes, Rory não sabia como encarar Miyamura depois de sua confissão, então fingiu estar doente para evitar ir à escola. Sentia-se insegura de olhar para Miyamura e até de enviar uma simples mensagem de texto. Sota, ao voltar da escola, viu Miyamura caminhando com outra garota, usando um uniforme diferente, o que significava que era de outra escola. Ao contar isso para Rory, ela entrou em modo ciumenta e começou a se perguntar se Miyamura estava traindo, mesmo sabendo que tecnicamente nem eram um casal. Os ciúmes a consumiam, e quando soube que a garota havia abraçado o braço de Miyamura, deixou cair o sorvete que estava tomando. Pensou em mandar uma mensagem exigindo explicações, mas desistiu. Na escola, Rory encontrou Izikawa, mas decidiu ignorar Miyamura, sentando-se longe dele para evitá-lo. Miyamura, sem entender nada, descobriu por Izikawa que Rory estava o evitando. Sem conseguir mais fugir, Rory disse que sabia de tudo. Miyamura perguntou se ela estava acordada quando ele se confessou, dizendo que havia dito tudo aquilo de propósito, sabendo que ela estava ouvindo. Rory, sem se conter, perguntou diretamente sobre a garota que o havia abraçado. Miyamura explicou que se tratava da namorada de Shindo, chamada Chika, e que ele só a ajudou porque ela torceu o tornozelo e caiu sobre Shindo. Mas, em vez de se acalmar, Rory ficou cada vez mais irritada ao ouvir repetidamente o nome de Chika, e acabou lançando seus livros num ataque de ciúmes. Mais tarde, em casa, Rory começou a processar a loucura que havia feito, percebendo que tinha tido uma cena de ciúmes. Miyamura bateu à porta, e ela quis fingir que não estava. Miyamura já tinha entrado no quarto, então Rory não teve outra escolha a não ser deixá-lo ficar. Sem dizer muita coisa, ele simplesmente devolveu um dos livros que ela tinha jogado na cabeça dele e ainda lembrou que havia uma tarefa pendente naquele livro. No fim, os dois acabaram se reconciliando e tudo ficou bem entre eles. Rory tentou se justificar, dizendo que teria sido mais fácil se Miyamura apenas dissesse desde o início que não sabia o sobrenome de Chika. Além disso, ela finalmente admitiu que estava acordada quando ele se confessou. Miyamura não disse nada, porque já sabia. Mas antes que pudessem continuar a conversa, um homem de cabelos longos entrou com tudo na casa, sem aviso e com uma presença imponente. Ele olhou diretamente para Miyamura e, sem rodeios, perguntou quem ele era e o que estava fazendo ali. A surpresa foi que esse cara não era outro senão o pai de Rory. Mas, ao invés de ficar sério ou intimidante, ele ficou vidrado nos cílios gigantes de Miyamura, literalmente encantado com a beleza do garoto. Foi como se dois modelos de comerciais de shampoo tivessem se encontrado. O velho pediu desculpas por interromper e, no mesmo instante, levou um golpe de Rory. Brincando, o pai dela tentou capturar Miyamura e ainda soltou que ele não poderia ficar com sua filha. Mas a verdadeira razão para isso tinha nada a ver com proteção paterna e sim com o cabelo dele. Alegou que Miyamura tinha um cabelo longo demais para isso. Rory logo mandou ele se olhar no espelho antes de falar qualquer coisa. Sem perder tempo, Kyosuke pediu uma tesoura para dar uns retoques no cabelo do Miyamura. Minutos depois, a mãe de Rory chegou e, com um tom bem direto, avisou que não tinha comida suficiente para ele, então ele já podia ir embora. Enquanto caminhavam juntos, Rory pediu desculpas pelo comportamento caótico do pai dela. Mas, para a surpresa dela, Miyamura disse que achava que o pai dela agiu do jeito certo. Enquanto falavam, ele lentamente se aproximou e pegou a mão de Rory, dizendo que queria conhecê-la mais do que qualquer outra pessoa. Em resposta, Rory disse que também gostaria disso.
Miyamura agradeceu a Rory por tudo que ela fez por ele e percebeu o quanto era difícil se despedir dela. Enquanto isso, Izukawa estava conversando com o professor de matemática. Depois que a aula terminou, ele comentou, meio frustrado, que não entendia como Miyamura conseguiu conquistar Rory quando, teoricamente, era ele quem estava mais próximo dela. No dia seguinte, Sakura observava Izukawa pela janela, percebendo que ele parecia estar meio triste. Ayazaki notou e se aproximou, perguntando por que Sakura estava tão fixada olhando pela janela, já que parecia que ela estava interessada em alguém ali. Sakura tentou disfarçar e respondeu que seus olhos não estavam ocupados com ninguém. Mas Ayazaki percebeu que ela estava agindo de forma estranha. No fim, Sakura acabou admitindo que desejava ser bonita e ter um corpo incrível como o de Ayazaki. Ela acreditava que, sem isso, nunca conseguiria chamar a atenção de Izukawa. Depois de dizer isso, se afastou, explicando que Ayazaki nunca entenderia como é viver em um corpo como o dela. Foi um momento estranho, como se ela tivesse jogado fora a amizade delas por causa da aparência. Mas, no decorrer da conversa, Ayazaki percebeu que Sakura não precisava mudar nada para ser bonita. No fim das contas, sua verdadeira beleza estava na amizade e no jeito genuíno que ela tinha. Mais tarde, Rory e Miyamura chegaram, e Kyosuke, animadíssimo, reconheceu seu melhor amigo emo depois de conferir os piercings. Miyamura estava suando bastante, então Kyosuke sugeriu que tomassem banho juntos. Após o banho, Kyosuke revelou o lado papucho de Miyamura. Ele insistiu que Miyamura passasse a noite na casa. A esposa de Kyosuke brincou, dizendo que, se Miyamura ficasse, não sobrariam camas para Kyosuke. Sota ofereceu compartilhar a cama, mas Kyosuke sugeriu que Miyamura dormisse com ele. No dia seguinte, o caos começou na escola. Correu o rumor de que Miyamura e Rory tinham dormido na mesma casa. Todos se perguntavam como Rory, uma garota tão popular e bonita, estava saindo com um cara que parecia um otaku. Um garoto até perguntou diretamente a Rory, achando que era uma piada, sem saber que Miyamura estava ouvindo em silêncio. Para acabar com as provocações, Miyamura decidiu se transformar. Ele passou de capacho nível 1 a mestre Sigma. Com um novo visual, entrou na sala de aula, e todos o olharam como se ele tivesse se reencarnado em um cara extremamente bonito. Agora, Miyamura estava recebendo mais atenção do que nunca. Mas Rory, por outro lado, não estava nada contente. Na verdade, estava mais ciumenta do que nunca. A melhor reação foi de Shu, que quase teve um infarto de tão impressionado que ficou. As garotas estavam enlouquecendo por Miyamura. Até que Ozuki duvidou se aquele cara bonito era realmente seu amigo emo. Shindo, por sua vez, estava chorando, achando que seu amado amigo otaku o havia deixado para sempre. Miyamura, percebendo a situação, deu um doce de presente para Shindo. Eles estavam experimentando vários, e Miyamura deu um que poderia ter qualquer sabor, o que deixou Shindo aterrorizado. Como Miyamura raramente fazia isso, Shindo aceitou o doce e disse que choraria mais tarde. Rory encontrou um doce com sabor de massinha, e Miyamura, todo curioso e brincalhão, roubou o doce da boca dela. Enquanto isso, Miyamura estava sentado com Izukawa, tomando uma bebida, quando viu uma garota do prédio da escola olhando para ele. Era a Sava, que logo começou a segui-lo e exigiu saber quando ele terminaria com Rory, gritando para que ele fizesse isso imediatamente. Miyamura contou a Rory sobre a garota, mas então veio o grande plot twist. Sava, na verdade, estava apaixonada por Rory, não por ele. Sava se perguntou por que Rory achava Miyamura atraente e pediu para ela deixá-lo por ela. Miyamura finalmente conseguiu se livrar de Sava pedindo para Rory voltarem pelo corredor. Ao voltar para casa, parecia que Sava ainda o estava seguindo. Para sua surpresa, descobriu que os dois moravam no mesmo prédio. Sava havia esquecido as chaves do apartamento, então Miyamura a convidou para ficar e terminaram comendo um bolo na casa dele. Depois, Rory, Miyamura e Kyosuke assistiram a um filme de terror onde a filha batia no pai. Kyosuke decidiu sair para não viver isso na vida real. Quando ele saiu, parecia que Miyamura queria dar um beijo em Rory, mas Kyosuke reapareceu no momento errado, e Rory acabou recriando alguns movimentos do filme com seu pai. Foi mencionado que, desde que Rory e Miyamura começaram a namorar, Izukawa passou mais tempo com Yuki. Mostraram Izukawa e Yuki levando o lixo da sala quando Sakura acidentalmente esbarrou neles, sujando suas roupas. Izukawa rapidamente foi buscar uma jaqueta para Sakura. Nesse momento, Sakura aproveitou e perguntou a Yuki se ela e Izukawa estavam saindo, mas Yuki negou com um sorriso. Mais tarde, Sakura perguntou a Sengoku o que ele mais gostava em Ayazaki. Ele explicou que gostava do fato de ela ser frágil, o que fazia com que ele quisesse protegê-la e ser mais forte por ela, mesmo não sendo particularmente forte. Ele queria defendê-la e se tornar a melhor versão de si mesmo por ela. Sengoku a empurrou, assim como Ayazaki fez com ele, e ironicamente ela acabou protegendo.
Sakura, sem perceber, começou a se esforçar mais, e deu a Izikawa uma jaqueta junto com alguns biscoitos caseiros como agradecimento. Izikawa adorou os biscoitos e pediu que ela fizesse mais, o que a deixou feliz. Ela é o tipo de garota que esconde seus sentimentos, mesmo quando está muito machucada por dentro, e não aceita o que realmente quer, o que faz com que as coisas que deseja ou ama escapem. Hori notou que Izikawa e Yuki não estavam se aproximando desde que Sakura começou a dar biscoitos a Izikawa todos os dias. Então, Yuki decidiu fazer alguns bolinhos para não ficar para trás, o que levou 7 dias. No entanto, seus amigos não conseguiam adivinhar se eram bolinhos ou algum artefato explosivo. Ela não sabia se deveria contar a Izikawa sobre seus sentimentos, mas continuou tentando. Izikawa chegou e acabou provando os bolinhos de Yuki, elogiando seus esforços, mesmo que parecessem qualquer coisa menos comida. Esse homem merece respeito. Voltando à trama principal, Miyamura viajou para visitar sua família no exterior por 5 dias. Antes de seu telefone desligar, ele conseguiu mandar uma mensagem para Hori, mas logo percebeu que havia esquecido o carregador e ninguém tinha um compatível. Além disso, todas as lojas estavam fechadas. Hori, ansiosa, contou os dias restantes com os dedos, preocupada porque Miyamura não havia enviado nenhuma mensagem desde que saiu do país. Ela continuava verificando seu telefone, mas não encontrava notícias dele. Finalmente, chegou o dia em que Miyamura deveria voltar, mas já estava tarde e Hori ainda não tinha notícias dele. Impaciente, ela correu para a casa da família de Miyamura. Quando Miyamura finalmente chegou, ele carregou seu telefone, ao ler as mensagens de Hori, saiu correndo para encontrá-la. No final, os dois se reencontraram, e Hori o abraçou com força, chamando de tontinho e dizendo bem-vindo de volta. Nesse momento, ela percebeu que 5 dias podiam parecer uma eternidade. Hori sempre se divertia às custas de Miyamura. Então ele decidiu pregar uma peça nela. Sem aviso, colocou os pés na cabeça dela enquanto ela pintava suas unhas, deixando-a em choque, já que Miyamura não costumava fazer esse tipo de coisa, pelo menos não com seus amigos. Hori não gostava da ideia de que ele fosse muito rude ou gritasse, mas ao mesmo tempo, tinha um gosto culposo por homens assim. Depois de um dia, Miyamura começou a agir como um cara rude, debochando de seus amigos. Sengoku perguntou o que estava acontecendo e por que ele estava tão diferente, agindo como um idiota. Izikawa também notou a mudança. Finalmente, Miyamura admitiu que estava fazendo isso por causa de Hori, que queria ver seu lado macho alfa malvado, e ele estava tentando agradá-la, esperando que essa mania passasse rápido. O problema é que, em vez de se entediar, Hori parecia estar gostando. No entanto, ele se acalmou quando 2 garotas ficaram aterrorizadas ao vê-lo. Mais tarde, Hori decidiu cortar o cabelo de Miyamura. No dia seguinte, quando ele chegou à aula, várias garotas se aproximaram para elogiar seu novo visual, dizendo quanto ficou bem. Hori, notando a atenção que ele estava recebendo, ficou visivelmente ciumento e, em um ataque de ciúmes, deu um tapa em Miyamura, embora ele não tivesse feito nada. Enquanto caminhavam juntos, Hori continuava visivelmente afetada pelo ocorrido na aula. Eles continuam caminhando até que, inesperadamente, Miyamura se cruza com alguns de seus antigos colegas de classe. Entre eles está Tanihara, ex-amigo de Shindo, que costumava zombar de Miyamura no passado. Tanihara começa a provocar Miyamura junto com seu colega. Miyamura se mantém em silêncio, sem responder aos comentários. No entanto, Hori não consegue tolerar a situação. Sem hesitar, ela pergunta se já terminaram de falar. Eles, com sarcasmo, dizem que sim. Hori os confronta diretamente, lembrando como eles costumavam tratar Miyamura no passado, apontando quão patético e solitário ele era para eles. Sem se conter mais, Hori dá um soco em ambos com tanta força que os deixa atordoados. Em casa, Miyamura está lavando os pratos. Agradecido, ele pergunta a Hori se suas mãos doem depois do ocorrido. Com uma expressão sincera, ele diz que, pela primeira vez, sente que alguém está ao seu lado, alguém disposto a defendê-lo, e que isso o ajuda a não se sentir sozinho. Enquanto caminhavam para a escola, Hori de repente pede a Miyamura que lhe dê um tapinha. Surpreso, ele se recusa imediatamente, mas ela insiste várias vezes. Ele não queria fazer isso. Nesse momento, Shindo aparece e, dirigindo-se a Miyamura, pergunta que tipo de homem ele é para se recusar. Miyamura, sem perder a calma, diz a Shindo que não se meta. Shindo, longe de deixar o assunto, pergunta se há algo mais estranho. Miyamura rapidamente nega, mas Hori pergunta se sua recusa significa que ele não a ama mais. Ele então se vira para ir embora. Ao ver que Hori não o segue, ele se detém e a chama, mas ela o ignora. Irritado, ele exige em voz alta que ela o escute, a pega pelo braço com firmeza e diz para ela andar rápido. Shindo, testemunhando a cena, se pergunta o que está acontecendo entre eles.
Mais tarde, Tanihara e seus amigos estão reunidos em frente a uma loja quando veem Rory sair do local. Tanihara e seu amigo, notando a presença de Rory, reagem assustados e tentam se desculpar dizendo que estão recolhendo lixo porque apoiam a reciclagem. Pouco depois, eles veem Rory se aproximar de Miyamura e, sem aviso, ele lhe dá uma bofetada. Surpresos, os amigos de Tanihara observam a cena e concluem que Miyamura também deve ser um monstro. Enquanto caminham juntos, Miyamura reflete sobre o gosto estranho de Rory por esse tipo de situação e se pergunta se está tudo bem. Quando ele a olha, ela sorri com satisfação, o que o leva a suspirar e abraçá-la, dizendo que fará o que ela quiser. Os amigos de Tanihara, murmurando, comentam o quanto Miyamura mudou, e Tanihara, visivelmente incomodado, se afasta. Mais tarde, Miyamura pede um conselho a Kyosuke, explicando que Rory parece gostar quando ele a rude e grita com ela. Kyosuke diz que provavelmente é porque isso é o oposto de como ele a trata normalmente, e que, de certa forma, é como se estivesse lidando com um animal. Tempo depois, Miyamura se encontra com Izikawa em frente a uma máquina de bebidas, quando de repente aparece Mitsui. Ishikawa tenta falar com ele, mas Mitsui não responde, o que faz Miyamura comentar que provavelmente é porque ele está apaixonada por Rory. Ishikawa, surpreso, pergunta quantos mais estão interessados em Rory, basicamente todos querem aquela gatinha. Enquanto conversam, Miyamura percebe que não tem seu celular e volta para procurá-lo. Quando Mitsui tenta ligar para ajudá-lo, descobrem que ele estava o tempo todo no bolso dele. Na sala de aula, Mitsui pergunta a Miyamura o que Rory viu nele para se apaixonar. Em resposta, Miyamura devolve outra pergunta, perguntando se ele se atreveria a dar uma bofetada em Rory. Mitsui responde sem hesitar que não faria algo assim. Ao ouvir isso, Miyamura chega à conclusão de que Mitsui não seria uma pessoa adequada para estar com Rory. Fora da sala de aula, ele se encontra com Rory, sem dizer uma palavra, segura o ombro dela e ordena que fique em silêncio. Sua atitude provoca surpresa em Mitsui, enquanto Rory, longe de se irritar, parece gostar. Ainda impactado pelo que acabou de presenciar, Mitsui murmura que sempre viu Miyamura como alguém fraco, um tipo que nunca se defendia nem impunha sua presença. No entanto, ao vê-lo agora, parece alguém completamente diferente, um macho alfa. Naquela noite, Tanihara tem um sonho estranho. Nele, ele está trancado dentro de um armário junto com Miyamura. Miyamura diz que aquele lugar é tudo o que existe e que não conhece nada mais. Confuso, Tanihara pergunta do que ele está falando, mas Miyamura, em vez de responder, faz outra pergunta, se Tanihara gosta de espaços pequenos. Tanihara responde que os odeia. Miyamura o encurrala com outra questão, querendo saber se então ele prefere estar fora. Miyamura observa fixamente e pergunta se realmente seria melhor que não houvesse ninguém mais naquele espaço, se ele não se sentiria sozinho se todas as pessoas desaparecessem. Tanihara não sabe o que responder, mas antes que possa dizer algo, ele vê através da porta do armário e nota que há dezenas de coelhos ao redor. A imagem o inquieta, e ele de repente acorda sobressaltado. Pouco depois, chega à loja onde Miyamura trabalha e pergunta se ainda estava aberta. Miyamura informa que já haviam fechado e que não abririam no dia seguinte. Tanihara menciona que queria comprar algo daquela loja em particular porque o bolo era o melhor. Miyamura, sem discutir, aceita vender-lhe um e ainda recomenda a torta de frutas. Tanihara faz o pedido de 2 e, ao fazê-lo, faz um gesto com a mão que imediatamente lembra Miyamura de um coelho. Um instante depois, Tanihara menciona que havia tentado ligar para Miyamura, ao que ele responde que seu celular havia quebrado, mas que planejava levá-lo para consertar. Tanihara percebe que ninguém o estava ignorando. Na verdade, ele foi quem passou por cima de Miyamura. Mesmo assim, Miyamura agradece por ele ter vindo. Ao voltar para casa, Tanihara lembra de algo da sua infância. Ele era responsável por alimentar os coelhos da escola durante as férias, mas esqueceu. Quando voltaram às... Bis simulado. Finge ser o que não é só para conseguir bis. Bis. As aulas, todos os coelhos estavam mortos. Para evitar problemas, culpou Miyamura, embora a culpa fosse dele. Agora, pensa que deveria ter pedido desculpas e só lembrar disso o incomoda. Mais tarde, Miyamura ajuda Rory a tirar alguns livros do quarto e encontra seu anuário do ensino fundamental. Ele sente curiosidade em ver, mas Rory não deixa e diz que são lembranças grandes e feias, embora não queira jogá-las fora. Ele conta que tentou se desfazer do seu anuário, mas como pesava muito, acabou ficando com ele. Agora, ele tem carinho pelo anuário e não o odeia mais. Rory pensa que nunca viu como ele era na escola, mas acredita que ele deve ter odiado tudo. No entanto, agora pode lembrar e se sentir bem. Miyamura menciona que tem vontade de ver o anuário deste ano, especialmente se houver alguma foto com Mitsui, pois eles se deram bem esses dias. Também acredita que pode fazer as pazes com Tanihara.
Pode parecer difícil, mas sente que não há ninguém no mundo com quem não possa se dar bem. Enquanto caminham juntos, eles se cruzam com Tanihara, que rapidamente os cumprimenta. Tanto ele quanto Miyamura não se sentem confortáveis. De repente, Rory agarra Tanihara e diz que não vai deixar que ele roube seu namorado. Ele responde que não tem intenção de fazer isso. Rory insiste que eles não são normais, já que se abraçam bastante. Tanihara diz que não há problema, só estão próximos, mas não dessa forma. Rory pergunta se isso significa que não são amigos, mas algo mais. Ele nega e acrescenta que não é como Shindo. Isso faz Rory perguntar se Shindo estava apaixonado por ele, mas ele nega. Tanihara diz ter visto Shindo na casa de Miyamura. Este explica que Shindo sempre aparece sem ser convidado. Rory, preocupada com a ideia de que outro garoto pudesse tocar Miyamura, pede que ele prometa que, se algum dia se apaixonar por outra pessoa, pelo menos seja por uma mulher. Miyamura, aceitando, avisa cada um de seus amigos para não se aproximarem muito, temendo que possam ter outras intenções. Enquanto isso, Rory pede um favor a Miyamura, um bolo. Ela pede desculpas por não ter encomendado antes, mas ele diz que não há problema, já que o negócio não está tão cheio. Na casa de Rory, Sota avisa que convidou Yuna para o jantar de Natal. Rory faz uma recapitulação mental dos convidados e se pergunta se Miyamura vai comparecer. Kyosuke e Sota insistem que ele deve ir, mas Miyamura, desconfortável, sai correndo. Rory diz que ele é seu namorado. Mais tarde, Yuki menciona que quer voltar a jogar na casa de Izikawa. Ele hesita no começo, mas depois aceita. Quando chegam, Izikawa diz para ela não fazer barulho. Yuki assume que ele está tentando escondê-la da família e pensa que é porque não é muito atraente. Izikawa, sem entender nada, fecha a porta e tira a gravata. Yuki se assusta e pergunta por que ele faz isso, e Izikawa responde que simplesmente tem o hábito de tirar a gravata ao chegar em casa. Ele deixa a porta aberta para que ela se sinta mais confortável e afirma que não tem intenções estranhas. Yuki insiste que não está desconfortável nem assustada, e eles ficam em silêncio até que uma mulher chama Izikawa. Rapidamente, ele empurra a porta para evitar que ela entre. Yashiro finalmente consegue entrar no quarto e pergunta a Yuki se ela gosta de bolo. Ao ouvir a resposta, promete trazer um para ela e, em seguida, se retira. Izikawa suspira e comenta que Yashiro deveria bater antes de entrar. Yuki, curiosa, pergunta se ela é sua mãe, mas Izikawa explica que Yashiro é uma garota que ajuda em casa e que, ultimamente, anda muito interessada nela. Nesse momento, Yashiro reaparece, zombando da reação deles. Antes de sair, ela provoca Izikawa e o ameaça dizendo que, se ele fizer algo estranho, contará tudo para seu pai. Ele suspira e comenta que Yashiro estava apenas animada porque, finalmente, tem uma garota visitando a casa, e que, obviamente, ele não é do tipo que se interessaria por outro cara. Yuki lembra dessas palavras, e de forma hesitante, pergunta se ele realmente faria algo caso surgisse a oportunidade. Mas logo fica envergonhada e muda de assunto. Izikawa bagunça o cabelo dela de brincadeira e lembra que foram até ali para jogar. Yuki, recuperando-se, diz para ele ligar o console e se preparar para levar uma surra no jogo. Ele sorri, curtindo o momento. Na véspera de Natal, a família de Rory começa a se entristecer porque Miyamura ainda não chegou. Quando ele finalmente aparece, todos o fazem entrar e se aquecer. Ele passa uma hora com eles, mas depois diz que já precisa voltar para casa. Rory o acompanha e impede que Kyosuke e Sota o sigam. Enquanto caminham juntos, Miyamura percebe que Rory está quieta. Então, ela menciona que a formatura está se aproximando e que ainda há muitas coisas que quer saber sobre ele. Além disso, confessa que deseja continuar ao lado dele depois que a escola terminar. Sem hesitação, Miyamura responde: "Nós vamos nos casar." Rory fica totalmente vermelha, surpresa e emocionada. Com o coração acelerado, ela diz que, ao lado dele, será a mulher mais feliz do mundo. Miyamura sorri, emocionado, imaginando o futuro brilhante que terão juntos. Mas o momento é interrompido por uma chamada no celular dele, fazendo com que se despeçam. Rory, ainda com o rosto quente de emoção, volta para casa com um sorriso bobo no rosto. No ano novo, o grupo visita um santuário. Rory pede que Miyamura leia a sua sorte para o novo ano. Ele a tranquiliza, dizendo para seguir em frente, pois ele sempre será feliz ao lado dela. Rory sorri e pergunta o que ele disse. Miyamura, fingindo desinteresse, desconversa, mas ela, ainda sorrindo, responde que também é feliz sempre que ele está feliz. Ela menciona que ele será a última pessoa que verá nesse ano e a primeira no próximo. Miyamura deseja que isso continue assim por muito tempo. No caminho de volta para casa, Rory segura sua mão e pergunta se sempre ficarão juntos. Miyamura a aperta e afirma que sim. Na sala de aula, os alunos começam a organizar seus pertences e esvaziar os armários. Rory brinca que acumularam coisas demais.
Shu chega e, ao ver tudo aquilo, pergunta se são dela. Rory nega e devolve os pertences de cada um, mas no final, Shu acaba com uma pilha enorme de coisas que pertenciam a ele. No conselho estudantil, Sakura menciona um passeio ao zoológico, mas Yanagi e Sengoku dizem que pode ser complicado. Ayazaki, com um ar nostálgico, admite que só queria fazer algo divertido antes da graduação. Yanagi, tentando animar a todos, promete que quando conseguir sua licença de motorista, fará uma viagem de carro com eles. A empolgação toma conta do grupo. Na casa de Rory, ela adormece no sofá e Miyamura repousa a cabeça em seu colo, contemplando quanto sua vida mudou desde que a conheceu. Ele se pergunta o que teria sido dele sem as coincidências que os aproximaram. Quando Rory acorda, ela diz que tudo foi obra do destino. Embora não estivesse seguro disso antes, agora sabe que o mais importante é que ela está ao seu lado. No dia da formatura, Sengoku faz um discurso emocionante, mas Miyamura estremece de frio e acaba espirrando no meio da cerimônia, arrancando risadas de todos. Enquanto ouve as palavras de despedida, ele se lembra de seu antigo eu e, em seu coração, promete nunca mais ignorá-lo. Na cobertura da escola, Miyamura olha para o céu e comenta que, naquele dia, o vento sopra com força. Izukawa e Sakura trocam despedidas cheias de carinho, enquanto Yanagi promete a Yuki que farão uma viagem juntos. Mais tarde, Rory convida Miyamura para comer sushi. Enquanto caminham juntos, ele reflete sobre o quanto mudou e o quanto ama Rory. Ela o chama, soltando sua mão por um instante, e ele sorri ao olhar para o céu azul. Pudesse, Miyamura lhe daria o céu como presente, mas sabe que o que Rory realmente quer é mais simples, um bolo com muita cobertura de chantilly. E isso, ele pode dar. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é tatuagem, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se